Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aí, o Sérgio Moro, né? Um cara que de certo modo até um tempo atrás era uma das maiores autoridades do Brasil e hoje não é mais. Aquele cara que julgava, hoje será julgado. Eu vou falar pra você qual é o mês, qual é o dia que ele vai ser aí julgado e provavelmente será condenado. Mas antes disso, eu vou falar pra você qual é a atitude que ele tomou e que de certo modo, né, tentando aí se proteger e tentar sair aí de certo modo de fininho e se livrar da justiça. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar literalmente sobre a situação do Sérgio Moro, que está em pânico, e qual foi a medida que ele tomou de certo modo aí para tentar se livrar aí de um checkmate da justiça brasileira, tá? Então seja muito bem-vindo, já aproveita e já deixa um like e vamos falar aí sobre a situação do Sérgio Moro, que está literalmente em pânico. O que acontece? O Sérgio Moro foi um cara que ganhou muito destaque aqui no Brasil, você sabe muito bem sobre isso, mas hoje ele está sendo julgado, tá? Está sendo julgado lá no Tribunal Regional Eleitoral. Essa aqui é a realidade, mas você precisa saber em especial por que é que ele está sendo julgado e de certo modo as origens. Esse cara aqui, que até um tempo atrás umas pessoas diziam é um enxadrista, coisa do tipo. Primeiro, tá? Ele não é jogador de xadrez e pelo visto, se fosse ele um péssimo jogador de xadrez, tomaria um checkmate em 3, 4 jogadas no máximo. Essa aqui é a realidade, falo porque jogo e posso falar para você com propriedade sobre isso, tá? Em relação ao Sérgio Moro, não sei se você sabe, mas o Sérgio Moro está numa situação extremamente complicada, isso porque ele, de certo modo, se julgou aí o semideus, o cara que tinha que, de certo modo, né, ficar à procura aí. Eu tô olhando para agora, eu acho que eu tô olhando para a câmera, tá? Mas enfim, perdão, tá? O Sérgio Moro era um cara que se julgava aí o semideus, um cara que de certo modo tava aí, ajudou a quebrar o Brasil, essa aqui é a verdade, e, né, teve em ascensão, você já sabe, em 2004, depois veio com a Lava Jato, aquela patifaria, coisa do tipo, essa aqui é a realidade, tá? A época foi muito criticado, inclusive, muito criticado não, né? Pouco criticado por algumas pessoas que tinham a capacidade de simplesmente chegar e criticar esse cara aqui, tá? Que hoje aí é senador. Enfim, ele disse que ia ser presidente, depois de presidente viu que não ia dar certo, não ia ter voto. Depois disso, estavam pensando em governador, coisa do tipo, e acabou não dando certo, né? Ele falou assim, pô, deputado vai ser muito baixo pra mim, eu já fiz muito pelo Brasil, né? Ajudei a destruir o Brasil, enfim, né? E aí foi pro cargo de senador. Só que isso ele acabou tendo uma exposição muito grande. E aí, tendo uma exposição muito grande, o pessoal acusou ele, tanto o PT do Lula quanto o PL do Bolsonaro acusou, de certo modo, ele, dizendo que ele cometeu aí abusos econômicos, tá? Ou seja, utilizou demais aí o dinheiro, apareceu mais que os outros e por isso foi eleito. Agora, ele vai ser julgado, né? Tá sendo aí, tem uma acusação gravíssima contra ele. O pessoal quer ver se coloca ele na jaula, essa aqui é a realidade. E além disso, tá? Ele está sendo julgado lá no Tribunal Regional Eleitoral, se não me engano, né? E a coisa caiu, a coisa ficou complicada para ele. Ele vai ser julgado, é isso mesmo, Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai ser julgado aí, já tem data para o julgamento dele, matéria do Globo, e ele vai ser julgado no dia 19 de fevereiro, se não me engano. Ou seja, tem poucos dias dele como senador. As pessoas acreditam, de certo modo, que ele já é um ex-senador em atividade. Ele, porém, né, para poder, de certo modo, aí, se livrar dos braços da justiça, essa aqui é a realidade. Eu nunca vi um juiz se envolvendo numa patifaria, esculhambação desse tipo. Mas, enfim, né, tá aqui essa situação. E, como eu já havia mencionado para você, ele tentou recorrer aí a alguém maior. Quem foi? Rodrigo Pacheco. Fez uma reunião lá com ele, lá de imediato, a sós, olha, a casa vai cair, eu vou perder provavelmente foi isso que ele falou, a casa vai cair, eu vou perder o mandato, vou ser enjaulado, essa que é a realidade, e eu não tenho outra maneira, eu preciso que você me ajude. Provavelmente o Rodrigo Pacheco vai sair dessa daí, porque antes o Moro do que ele. Essa aqui é a realidade, ponto, acabou. O Moro está com medo aí do Alexandre de Moraes, está também com medo, né, de certo modo, do Gilmar Mendes, principalmente se os caras desconfiarem que ele colocou grampo ilegal, assim como supostamente o Ramagem. Ou seja, a casa vai cair de vez pro Sérgio Moro e eu quero que, né, que ele se vire para lá. Prejudicou demais o Brasil, gerou muitos transtornos e constrangimentos. Poderia muito bem ter saído da política, agir de uma maneira, sair da política. Ele poderia ter muito bem saído da magistratura, se é que algum dia ele foi da magistratura, e simplesmente disputar um cargo aí como deputado, coisa do tipo, mas preferiu outros caminhos, né, e que passa muito longe da magistratura. Essa que é a verdade, não podemos em hipótese alguma aceitar que um juiz faça essas pinóias, como diz o meu pai, né? Essa aqui é a realidade. Não, aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá falando isso é porque ele fez com Lula. Não.
independente aqui, né, apesar dos bolsonaristas ficarem ensandecidos, tanto com Lula quanto com Bolsonaro, não é justo fazer dessa maneira. Assim como também eu não gostaria que fizesse nada do tipo com o Bolsonaro. Se é para poder prender, né, que prenda com os crimes de rachadinha. Aliás, no caso do Bolsonaro tem vários crimes, né? Enfim, tá? Mesmo com o Bolsonaro, não pode fazer isso em hipótese alguma, beleza? Então, obrigado pela presença, obrigado pelo moral e valeu pela força aí e deixa um like. Valeu, abraço.